Oi, pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito dos modelos atômicos, né? Então, nossa ideia vai ser explicar como foi a evolução desse pensamento, né? Dessa ideia, desse conceito de átomo, e nos fixarmos em alguns dos principais exemplos, dos principais modelos que nós utilizaremos, certo? Vamos lá. Né? O átomo, a gente usa esse conceito para definir o que é matéria. Então, o átomo, a presença, a existência dele define a matéria. Tudo que é feito, tudo que é de matéria, né, tudo que tem a massa, que ocupa lugar no espaço, obrigatoriamente é constituído por átomos. Um átomo de verdade, né, um átomo das coisas que nós conhecemos, eles não podem ser visualizados diretamente. Não tem como ver como ele é. A gente infere, a gente reconhece características deles de formas indiretas e a partir daí cria um conceito para átomo. Então, essa ideia, né, de ter alguma partícula especial que define a matéria não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu, né, nos últimos 100, 200 anos, e sim há milhares de anos. Já se falava, já se pensava a respeito de uma partícula especial que definisse a matéria lá no século 5 a.C. Então, 500 anos antes, mais ou menos, 400, 500 anos antes do nascimento de Jesus, já se pensava nisso. Já tinha pessoas, já tinham filósofos que defendiam essa ideia. Né? O mais proeminente, o mais famoso entre eles foi Demócrito. E aí, Demócrito tinha a ideia para o átomo como uma partícula indivisível, então não tinha como, não existia nada menor do que o átomo, não tinha como você dividir o átomo, era uma coisa, ele era o limite das divisões das coisas, né, do fracionamento dos materiais. Ele era invisível, então é pequeno demais para ser visto, com os recursos que existiam na época. Até hoje, para nós, é invisível. E a forma que o átomo tinha, que cada átomo tinha, estaria associada à forma como a matéria era. Então, átomos de materiais líquidos, né? O material seria, aquele objeto, aquela substância seria líquida por ter átomos esféricos, né? Átomos que deslizariam mais facilmente uns sobre os outros, dando fluidez àquele material. Materiais que seriam mais sólidos teriam átomos já com formato mais encaixável, vamos dizer assim. Eu deixei o cubo aqui como exemplo, mas é só para a gente ter a ideia de que, né, quando o material era sólido, esses átomos, essas partículas se encaixavam melhor umas nas outras, impedindo o movimento das partículas e, por consequência, mantendo a forma constante do material. Então, o conceito do átomo do Demócrito era esse. Ele teve destaque durante a antiguidade, mas durante a Idade Média, pelo menos o mundo ocidental deixou um pouco essa ideia de lado, né? Então essa ideia de átomo ficou perdida no tempo. Só depois do Renascimento, na Idade Moderna, é que essa ideia voltou, sobretudo nos séculos 19, 18 e 19. Aí, nesse momento, surgiram os primeiros modelos atômicos já científicos, vamos dizer assim. O primeiro deles foi o modelo bola de bilhar, foi proposto pelo cientista John Dalton, em inglês, né, John Dalton. Ele retomou as ideias de Demócrito e trouxe de volta, né, a ideia do átomo indivisível e indestrutível. Porém, sem cargas, né, então ele não tinha identificado nenhuma característica de carga elétrica. E ao contrário da ideia de Demócrito, todos os átomos eram esféricos. Né? Ele tinha essa ideia da esfera, do formato geometricamente perfeito da esfera, então colocou isso como ideal para o átomo dele. Esse modelo passou a ser aceito por um tempo, até que surgiu o segundo modelo que nós vamos observar, que é o modelo onde pudim de passas. Esse modelo foi proposto por Thomson, né? Joseph John Thomson, mas ele era mais conhecido como JJ Thomson, né? J.J. Thomson. A ideia do modelo Thomson
ela era uma evolução do modelo Dalton, porque trazia o átomo esférico também, só que o átomo não era indivisível. Existiam coisas menores do que o átomo, as próprias partículas que davam carga elétrica para o átomo. Ele descobriu, Thomson, por meio dos experimentos dele, que o átomo possuía cargas elétricas, ele tinha uma estrutura sólida, desculpa, uma estrutura positiva, então tinha uma carga positiva geral, só que haviam pequenas partículas negativas que fluíam nessa massa positiva. Por isso chamar o modelo de pudim de passas. Ficava parecendo um pudim positivo com passas misturadas a ele, e as passas representariam as partículas negativas. Então a evolução do pensamento aqui saiu de uma partícula indivisível e sem carga para uma partícula divisível, porque ela possui cargas, possui pedaços especiais com cargas elétricas que poderiam ser separados. Essas cargas elétricas, essas partículas negativas que ganharam o nome de elétron, elas poderiam ser retiradas dos átomos. Então o átomo passou a ser divisível. O nome átomo significa que algo que não pode ser dividido, mas apesar de percebermos que ele pode sim ser dividido, né, nessa época que já tinha se entendido isso, permaneceu o nome átomo, por falta de um nome melhor, né? O nome já era bem aceito. Então, continuou sendo átomo, apesar dele ser divisível. Os modelos foram sendo aperfeiçoados à medida que a ciência foi se aperfeiçoando também. Novos experimentos, já no século XX, levaram à construção de modelos atômicos que lembram sistemas solares. Foi o caso desse aqui que eu estou chamando de sistema solar 1, que é um modelo proposto por Rutherford. Rutherford fez um experimento com lâminas de ouro. Cortou lâminas bem fininhas de ouro e bombardeou essas lâminas com partículas com cargas elétricas, com energias especiais que tinham carga positiva. Então, se o átomo fosse como o proposto pelo Thomson, essas partículas atravessariam tranquilamente o interior do átomo, ou seriam totalmente bloqueadas. No experimento que ele fez, as partículas tiveram comportamentos diferentes. Partículas que passavam mais próximas ao centro do átomo foram repelidas ou desviadas com grande intensidade. Partículas que passavam mais longe do centro do átomo, elas atravessavam tranquilamente. Então ele percebeu que existia sim carga positiva e negativa, ele comprovou a existência das cargas positivas e negativas, só que essas cargas tinham locais definidos. A carga positiva se concentrava numa região pequena no centro do átomo, e as partículas negativas circulavam em volta desse núcleo, né, que ele foi o nome que ele deu a essa região do átomo. Então o átomo do Rutherford tinha um núcleo positivo com partículas negativas circulando em volta dele, né, de forma aleatória. Esse modelo respondia a muitas perguntas, mas tinha algumas falhas, porque, pela explicação do Rutherford, esses elétrons que circundam o átomo tenderiam a perder energia, perder velocidade e acabar caindo, sendo puxados em direção ao centro do átomo. Né? Se a regra, se a lei que regesse o funcionamento do átomo fosse como a gravidade, que controla os sistemas planetários, o sistema solar, por exemplo. Aí o que acontece? Esse modelo tinha uma falha muito grande, uma falha que esse modelo não conseguia corrigir. Portanto, em um pouco mais para frente, alguns anos depois, um outro cientista que conhecia o Rutherford, que trabalharam juntos, ele propôs um novo modelo, um aperfeiçoamento do modelo do Rutherford. Esse cientista era o Niels Bohr. Utilizando o conhecimento da mecânica quântica que estava sendo desenvolvido naquele momento, no início do século XX, ele propôs um modelo um pouco diferente, em que se mantinha o núcleo com carga positiva e concentrando a maior parte da massa do átomo, mas os elétrons eles não circulariam livremente em volta desse núcleo. Eles teriam órbitas pré-definidas. Então, cada elétron tem a sua órbita certa, tem o seu local por onde circundar
esse núcleo. Para que um elétron troque de órbita, que ele suba para órbitas mais distantes do núcleo ou para que ele desça para órbitas mais próximas, é necessário que ele perca ou ganhe energia. E essa energia perdida ou ganhe, recebida, né, absorvida, ela aparece na forma de luz. Então, toda vez que um elétron troca de órbita, ele brilha, ele emite luz. E isso juntamente com vários cálculos matemáticos feitos pelo Niels Bohr, comprovava a posição, definia a posição dos elétrons. Então virou um modelo mais aceito. Esse modelo é o último que nós vamos ver, não é o modelo mais moderno para átomo. O átomo hoje é entendido de maneira um pouco diferente. Mas para o nosso momento, aqui no 9º ano, que é início de conteúdo, nós vamos utilizar esse modelo do Bohr como modelo padrão para átomos. Então, a partir de agora, quando nós estivermos falando da estrutura do átomo, do núcleo, da eletrosfera, que é esse espaço por onde os elétrons fluem, nós vamos ter sempre como modelo esse átomo proposto por Niels Bohr. Esse com um núcleo pequeno, que acumula a maior parte da massa do átomo, e os elétrons circundando em órbitas pré-definidas. Era isso, pessoal. Espero que o vídeo seja útil, né? Espero que ajude vocês nesse trabalho da semana. Qualquer coisa, me procura nos campos de comentário lá da plataforma ou no nosso grupo do Telegram. Até mais.